Antes, quando a gente viu aquela análise simplificada ali do selection sort, a gente precisou fazer algumas continhas ali, né? A gente precisou fazer um pouco de álgebra ali. E, inclusive, a gente tinha um somatório, a gente tinha que saber o valor fechado daquele somatório e outras coisas. Então, assim, aquilo dali era uma análise bem simples, né? A análise pode complicar bastante ali a parte de manipulação matemática, manipulação algébrica. E aí uma reclamação aí comum do pessoal é assim, putz, mas precisa de muita matemática para fazer análise de algoritmos, tá? Precisa mesmo, né? Mas assim, eu vou tentar sugerir aqui uma forma alternativa de fazer análise, né? Só para, vamos tentar assim, vamos dizer, usar intuitivamente o que a gente gostaria de fazer, para ver se a gente consegue chegar no mesmo resultado. Por exemplo, a gente consegue chegar lá no n ao quadrado do tempo de execução de um algoritmo, né? Então vamos fazer esse exercício mental, que eu acho que é interessante, só para vocês verem quais são as limitações desse método alternativo que eu estou propondo aqui, tá? Então assim, vamos lá, você pegou lá também no algoritmo de ordenação, né? Tipo o selection sort que a gente viu ali. Você fala, não, eu não vou usar aquela abordagem matemática, vou usar uma abordagem um pouco mais experimental aqui para tentar chegar na mesma conclusão. Tá? Então, o que você fez? Você executou lá, por exemplo, para um vetor de tamanho 100, e aí, de repente, você viu que levou 1 segundo, você mediu lá. Mesmo a gente sabendo que 1 segundo, medidas em segundos não são precisas, né? Beleza, mas o que significa 100, tamanho vetor 100, 1 segundo? O algoritmo é bom ou ruim? Não dá para a gente saber ainda, né? Então só isso não traz muita informação. Então o que você acaba fazendo? Você acaba executando para outros tamanhos de vetor, né? Então vamos supor que você, nesse exemplo aqui, vamos supor que você executou para outros tamanhos, tipo o n igual a 200, e aí levou 2 segundos. Tá? Então dobrou aqui. Aí quando o n foi para 300, aí foi para 4. N400 foi 7. N500 foi 17 segundos. O N600, 30 segundos. Então você já tem vários dados aqui. E aí parece que assim, você tem o quê? Você tem uma coisa que você está aumentando o tamanho do vetor e vendo qual que é o tempo de execução. Você já consegue até aí plotar um gráfico disso, né? Seria assim, tipo, num dos eixos aqui você teria o tamanho, o N, né? E aqui você teria o tempo, né? Tempo de execução, tá? Então você poderia fazer, depois que você fizer vários desses testes, você poderia fazer um gráfico tipo isso daqui, tá? Falei aqui, tipo, seria o tamanho e aqui seria o tempo, né? E aí vamos supor que você fez lá alguns experimentos. Óbvio que a gente acaba fazendo muito mais aqui, mas aqui só para exemplificar, aqui tem uns 10 pontos aqui, né? Mas a gente acaba fazendo muito mais e você percebeu aqui que parece que tem né, tipo, parece que tem uma curva aqui. Certo? Bom, mas como é que você faz para ver que tem uma curva aí e saber qual que é né, qual que é a cara dessa curva, qual que é a inclinação, tá? Com certeza não é uma linha, né? Parece uma curva, então não é uma função linear, talvez seja uma função um pouquinho mais, um pouco mais do que linear, né? Porque ela cresce mais rápido, tá? E aí você usa uma técnica que, se eu não me engano, você aprende isso lá em uma disciplina que ensina cálculo numérico, ou, por exemplo, lá na introdução à computação científica, que é o nome que eles dão aí para o curso de ciência da computação aqui da UFPR, que é a técnica da regressão, tá? E a regressão, ela basicamente é isso. Eu te dou um monte de ponto e eu quero saber qual que é a função polinomial que mais se aproxima daquele ponto. E aí você vai encontrar, né? Tipo, por exemplo, aqui vamos supor que você encontrou lá que a função aqui, ela é, sei lá, vamos dizer, x ao quadrado mais 2x menos 10, tá? Você vai encontrar uma coisa parecida com isso lá quando você executar uma regressão, né? Uma regressão polinomial. Então você encontrou uma função quadrática, tá?
Você fala, opa, é quadrático, então o algoritmo de ordenação ele é um algoritmo n ao quadrado. E você fala, putz, legal, consegui um método muito mais, não precisa fazer conta matemática, muito mais simples, que encontra o n ao quadrado. Né? Para que eu vou precisar fazer aquela contarada lá? Então, assim, isso é tudo? Isso resolve o problema? Você encontrou n ao quadrado de maneira experimental? Isso não é tudo. Tá? Então, isso é tudo? Não é tudo. Você poderia fazer outras perguntas aqui que esse método, né, mesmo que ele te dê lá n ao quadrado, ele talvez não responda. Tá? Então, há muitas outras coisas a serem estudadas. Então, por exemplo, para um mesmo n, para um mesmo tamanho de vetor, lá no caso do problema da ordenação, existe diferença no tempo de execução de entradas diferentes? Tá? Então, estou supondo assim, que eu entro com um vetor, por exemplo, um vetor que já está ordenado, talvez ele execute mais rápido do que um vetor que está todo bagunçado. Né? Tem diferença nesse tempo de execução? Por que isso é importante? Porque quando você executou esse experimento aqui, quais foram as entradas que você executou? Entradas aleatórias? Ou entradas de algum certo tipo? Né? Será que é ok? Será que é correto você supor que tem que ser entradas aleatórias para executar o experimento? Ou será que você tem que executar o experimento para algum tipo de entrada mais, sei lá, padronizada? Tá? Então, isso é uma pergunta que você pode fazer. Tá? Talvez aqui o que teu experimento te deu foi uma média do tempo de execução, porque você botou todas as entradas, né, instâncias aleatórias. Né? Mas talvez você não quisesse saber isso. Né? Talvez você quisesse saber uma outra coisa. Tá? Que mais? Qual que é a entrada que faz o algoritmo ter a pior execução? Talvez você esteja interessado nisso. Né? Se você fez experimentos aqui, né, e obteve uma média, vamos supor, mas talvez você não está interessado na média, talvez você está interessado no pior caso, porque o pior caso é um que é tipo um gargalo, né? Pode ser que você coloque uma entrada lá que faz o teu algoritmo virar uma carroça de verdade, tá? Então você pergunta, qual que é essa entrada que faz pior caso, né? Você precisa saber disso. Que mais que tem que você pode estudar? Qual que é a entrada que faz o algoritmo ter o melhor caso de execução? Né? Ao contrário do pior caso, qual que é o melhor, né? O melhor caso? Também pode ser de interesse. Essas entradas ruins, né, tipo de pior caso, ou as entradas boas, elas acontecem raramente ou elas são bem comuns? Tá? Porque às vezes se acontece raramente, talvez você esteja disposto a usar aquele algoritmo. Mas se uma entrada ruim for muito comum, você fala, putz, talvez eu tenha que encontrar um outro algoritmo. Que mais? Qual trecho do algoritmo faz as entradas ruins executarem mal? Nossa, aqui você começa já a analisar internamente no algoritmo. Né? Você pega assim, ó, você já identificou quais são as entradas que são ruins para a execução daquele teu algoritmo específico. E você fala, mas aonde que o algoritmo executa mais passos? Tá? Então, qual que é o trecho aí do algoritmo? Porque se você sabe esse trecho, você pode talvez modificar ele, né? Ou pensar numa ideia para melhorar. Né? Então, ó, se eu alterar esse trecho, né? Qual trecho? Aquele trecho ruim lá, né? Quão melhor o algoritmo executará? Então, quão melhor eu já quero assim, eu quero saber assim, já é questão de quantificar, né, essa melhoria, tá? Não quero só saber que dá uma melhoria pequena, tá? Eu quero saber quantificar isso. Outra, quando você faz experimentos, você não testa todas as entradas possíveis do teu algoritmo, tá? E a pergunta que fica é, existe alguma entrada que o algoritmo devolve a resposta errada? Vamos pensar que existe lá uma entrada que você nem pensou, que de repente você colocou aquela entrada, talvez por um problema mais complicado, e aquilo fez o teu algoritmo dar pau, né? Deu bug no algoritmo, tá? Tem um bug lá no algoritmo, tá? Então existe uma entrada diabolicamente planejada aí para dar esse tipo de erro, tá?
em vez de pensar no algoritmo, agora pensando no problema, né? Você pegar, analisar o problema mesmo, assim, o problema da ordenação, o problema de, sei lá do que, caminho mínimo, né? Analisar, pensar com calma, qual que é o ponto fraco do problema, tá? Você analisar o problema para você saber o ponto fraco, para você atacar aquele ponto fraco, né? E daí você faz, sabendo o ponto fraco do problema, aí você pode bolar uma solução, né? Para o problema, que é um algoritmo, tá? Então, assim, você chegar no resultado aqui desse jeito com n ao quadrado, não é, né? Na verdade é quase nada isso, né? Então, eu forcei aqui uma situação, né? Só para vocês terem noção que fazer isso não é suficiente para você obter essas respostas aqui de um algoritmo, né? E como é que eu vou fazer para responder todas essas questões aqui? Bom, responder essas questões é o objetivo da análise de algoritmos, tá? Então não dá para a gente fazer só aquela estratégia ali experimental, que aquilo é insuficiente para a gente responder essas questões. E eu vou falar para vocês que todas essas questões aqui a gente aborda nessa disciplina aqui de análise de algoritmos, tá? Entrada de melhor caso, entrada de pior caso, se as entradas são ruins, se as entradas de pior caso são raras ou comuns, né? Qual trecho que a gente consegue ver se o algoritmo executa pior. Todas essas questões aqui a gente estuda em análise de algoritmos. Tá? Por isso que serve a análise de algoritmos. Bom, mudando um pouco de assunto aqui, eu acho que é interessante a gente entender quais são os problemas que a gente trata nessa disciplina. Porque isso às vezes causa uma confusão aí, tá? Então, como a disciplina ela tem esse caráter mais teórico, esse caráter mais matemático, mais formal, a gente precisa que as coisas estejam bem assim, bem formuladas, né? Porque senão a gente não consegue tirar conclusões em cima, né? É aquela história que eu contei ali em algum ponto do mundo idealizado aí das ciências exatas, né? Você está trabalhando lá considere que a vaca a vaca é uma esfera no vácuo, né? Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, tá? A gente sempre precisa, em análise de algoritmos, trabalhar assim com um problema que é dado uma coisa, né? Dado uma certa coisa, obtenha tal coisa. Ou assim, você falar em entrada e saída, entrada do problema e a saída. Ou também instância e a resposta, né? A gente costuma usar bastante essa palavra instância, palavra entrada, né? Ou saída e resposta. Tá? Eu vou usar assim, às vezes eu falo entrada, às vezes eu falo instância. Tá? Mas a questão aqui é que assim, você sempre tem que estar com o que é dado para você e o que você quer que eu cuspir como saída, né? E as duas coisas têm que estar muito bem formuladas, têm que estar formuladas assim de maneira matemática mesmo, tá? Senão a gente não consegue trabalhar, tá? Então, existem alguns problemas que fogem dessa padronização aí, né? Eu vou dar eu vou dar 2 exemplos aqui bem rápido aqui só para vocês entenderem, né? O que eu estou falando desses problemas que não são bem definidos, né? Então, um exemplo aqui é o problema de detectar comunidades em redes sociais, né? Então, eu gosto de trabalhar com essa área de redes sociais e a gente tem muita coisa interessante lá. Uma das coisas é detectar comunidades, né? Então, comunidades, você tem aqui um grafo de conexões, né? E você quer, assim, tipo, quebrar, assim, ó, que nem tá nessa figura aqui, né? Quebrar em clusters, né, que a gente fala, tá? Aqui ele já fez isso, né? Botou em cores diferentes e até meio que agrupou, assim. Só que assim, você fala, tá bom, eu quero detectar comunidade. Se eu falar para você, faça um algoritmo que detecta uma comunidade num grafo, você vai me perguntar, mas o que define uma comunidade, tá? Então, assim, o problema não está bem definido, né? Qual que é a entrada? A entrada é um grafo. Beleza, isso está bem definido. O que é um grafo? Ok, tá? O que é a saída? Detecte as comunidades. Poxa, mas o que significa uma comunidade? Tá?
Então, as soluções aqui, elas acabam sendo assim meio que baseada no algoritmo, assim, né? Então, por exemplo, se você usa lá um método de corte mínimo, tá? São vários métodos aqui, né? Você usa um método de corte mínimo, no fundo você tá meio que dizendo que comunidade é o que é definido pelo corte mínimo, tá? Ou se você usa o método de agrupamento hierárquico, no fundo você está meio que definindo comunidade como sendo o que o método de algoritmo hierárquico retorna, tá? Só que assim, qual que é o método correto, né? E quem que define, quem que escolhe a definição precisa aí desses, né, em cada um desses casos aí, tá? Então aí é uma questão que você tem que estudar mais, né? Inclusive aqui a gente pode usar, né? Tô falando de redes sociais, a gente pode usar auxílio aí de pessoas que buscam pensar nesses problemas, que definir essas coisas reais, né? Em termos um pouco mais formais, né? Pessoal lá da área de ciências sociais, né? Sociologia ou mesmo psicologia, eles trabalham com essa parte aí, que não é o que a gente em computação aqui tem que trabalhar. Às vezes a gente trabalha um pouco na borda ali, né? Mas a gente não trabalha diretamente com definir o que são comunidades, tá? Mas essas pessoas que estudam essas áreas aí, elas podem ajudar bastante a gente aí a entender o que significa uma comunidade, tá? Tem um outro exemplo aqui que ainda é um pouco mais problemático, porque no caso das comunidades ali, a gente ainda uma comunidade ela acabava sendo definida pelo próprio método, né, que resolvia ela, tá? Mas tem assim um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu te dou uma imagem eu quero classificar uma imagem como sendo um cachorro ou um gato, tá? Só que você fala, beleza, então o que você recebe como entrada? Você recebe uma imagem, tá? E o que você quer como saída? Eu quero dizer se ele é cachorro ou gato, né? Aí você vai perguntar, mas o que é um cão? O que é uma imagem de um cão? O que é uma imagem de um cachorro? O que é uma imagem de um gato? Imagine se você recebe essas duas imagens aqui. Como é que você faz para dizer que isso daqui, não sei se parece um gato, eu acho que parece, tá? Mas aqui podia parecer quase um ursinho, né? Então é difícil de você definir formalmente e matematicamente o que essas coisas significam. E aí você poderia usar uma estratégia parecida lá com o caso das comunidades ali que eu tinha comentado antes, que você tem algoritmos precisos, né? Então, um cão é o que tal algoritmo diz que é um cão, né? Um gato é o que tal algoritmo diz que é um gato. Só que assim, aqui, para esse tipo de problema aqui, que o pessoal estuda lá em aprendizado de máquina, as soluções elas não são tão precisas assim, sabe? Então a gente acaba falando assim, o que é um cão ou um gato? É o que uma rede neural define como sendo cão e gato. Mas o que uma rede neural define? Ninguém sabe, né? Isso é um problema que o pessoal está estudando, porque uma rede neural, basicamente, você coloca um monte de coisa lá dentro e você começa a apertar alguns parâmetros, uns parafusos, até o negócio devolver o que você gostaria que devolvesse, tá? Então, acaba que nem o próprio algoritmo que resolve, você sabe como é que ele funciona internamente, tá? Então você fala, tá bom, então um cão ou um gato é o que uma rede neural me devolve, mas o que a rede neural devolve, o pessoal ainda não sabe direito, é meio que bagunça. O que é uma imagem de um cão e gato? É o que um classificador linear me devolve como sendo cão e gato, mas o que um classificador linear faz lá dentro, ainda ninguém entende exatamente por que aquilo funciona, tá? É uma área em pesquisa. Então, assim, existem muitos problemas que a gente trabalha na computação, né? Mas eles, assim, não são problemas que a gente consegue abordar numa disciplina de análise de algoritmos, tá? A ideia, assim, quando você pega um problema desse, é você chegar ao máximo, o mais próximo de uma definição formal, mas nem sempre é possível, tá? Somos limitados. E, bom, agora supondo que eu tenho um problema computacional bem definido, né? Como eu falei, entrada bem definida, saída bem definida, tá? O que é o algoritmo? O algoritmo é a solução do problema computacional, tá? Então, a solução de um problema computacional é chamada de algoritmo. Tá? Então, claro que vocês sabem intuitivamente o que é um algoritmo, mas talvez vocês nunca tenham pensado que
para você bolar um algoritmo, você tem que ter uma entrada bem definida, uma saída bem definida, tá? E o que é um algoritmo? Aqui, a grosso modo, né, uma descrição de um passo a passo, uma descrição de uma computação, né, que é um passo a passo, tá? E o que é, além disso, né, para cada entrada do problema, para cada instância do problema, você tem que dar uma resposta correta para aquele problema. Então, isso que é a solução de um problema computacional, que é um algoritmo, tá? Bom, como é que eu faço para descrever esse passo a passo, né? Como é que eu faço para descrever esse passo a passo aqui? Como é que eu faço para descrever algoritmos? Então, nessa disciplina, a gente vai descrever os algoritmos usando o pseudocódigo, tá? O que é pseudocódigo? É aquela história que parece um código, mas não é um código, né? A gente escreve assim com palavras em português, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente omite alguns detalhes aí mais da tecnologia, né? Por exemplo, da própria linguagem. Então, coisas que não interessam a gente, né? Por exemplo, declarar variável. A gente não declara variável no pseudocódigo. Delimitadores, tipo aqueles abre e fecha chaves, ou sei lá, begin end aqui, né? Begin, end, ou também os pontos e vírgulas, os famosos pontos e vírgulas. A gente não usa nada disso daqui, né? Tá? Então é um pouco mais simples, né? Você só olha a lógica mesmo do algoritmo, né? E será que tem algum problema da gente considerar só o pseudocódigo e não considerar uma linguagem específica? Não tem grandes problemas, né? Na verdade, quando eu falo que não tem grandes problemas, existem diferenças, obviamente, mas as diferenças elas são assim nas minúcias, e a gente não quer analisar essas diferenças nas minúcias. Isso a gente vai entender também no decorrer da disciplina, tá? O que eu posso dizer para vocês aqui, que se vocês não estão gostando que a gente use pseudocódigo, eu vou falar que a maioria dos livros de algoritmos, tá, usa pseudocódigo, tá? O livro do Cormen, lá, que é uma bíblia, né? O Cormen, Leisson, Rivest, Stein, a gente abrevia como CLRS, ou o livro do Cormen, todo mundo fala. É um dos livros mais famosos aí, usa pseudocódigo, tá? Outros livros lá que eu coloquei na bibliografia também, sempre com pseudocódigo, né? Um ou outro às vezes faz uma implementação ali. Bom, uma coisa que eu acho que é meio que óbvio para vocês aí, né? A gente fez ali antes, no caso a gente acabou não fazendo, né? Mas a gente não fez uma execução passo a passo do selection sort, mas a gente poderia fazer uma execução, aqueles testes de mesa que eles chamam, né? Uma execução passo a passo. E aí, quando a gente faz uma execução passo a passo, a gente entende que, na verdade, a gente não precisa de um computador, né? A gente não precisa de um computador para executar um algoritmo, né? Para executar a computação descrita por um algoritmo. A gente pode fazer isso na mão, né? Então, você poderia falar que uma pessoa, um animal treinado, né? Ou um dispositivo mecânico movido a querosene, só para dizer uma coisa assim bem rudimentar mesmo, assim, são capazes de executar um algoritmo, tá? E aí tem essa famosa frase aqui que as pessoas falam que é do Dijkstra, mas na verdade é questionável se é do Dijkstra mesmo, tá? Tem alguém que falou que isso daqui foi dito por um outro pesquisador aí, por um outro cientista da computação, que é o Michael Fellows, mas assim, a frase é muito legal, porque ela diz assim: ciência da computação está relacionada com o computador, né? Da mesma forma que a astronomia está relacionada com o telescópio, a biologia com o microscópio, né? A química com tubos de ensaio. A ciência não estuda ferramentas, mas o que fazemos e o que descobrimos com elas, tá? Então, o computador, para nós da ciência da computação, é uma ferramenta. Ciência da computação não é a ciência do computador, né? Tá? Nesse sentido que a gente acaba assim, se afastando um pouco da questão tecnológica no curso de algoritmos ou de análise de algoritmos, que é o nosso aqui, tá? Então, computação é totalmente diferente de tecnologia, tá? A gente já viu que um computador não é necessário para fazer computação. Eu posso executar na mão. Claro que vai ser bem mais devagar, né? E também linguagens de programação não são necessárias para descrever algoritmos. A gente pode usar um pseudocódigo em vez de uma linguagem de programação, tá? A nossa abordagem, então, ela é mais purista, porque ela não vai depender da tecnologia.
Isso vai ser assim até um tema principal aqui, porque muitas das coisas que a gente vai ver, aquelas notações O, né, são outras, existem outras também, né, ômega, teta e outras, tá? É, elas servem assim, digamos, para você eliminar esse lado tecnológico, tá? Justamente para você focar assim, olha, eu estou analisando o algoritmo e não o algoritmo executado em cima de máquina X, linguagem Y, ou sei lá com quais outros detalhes lá que eu até comentei antes, né? Cache habilitada, ou sei lá, otimização no compilador, ou o próprio compilador, né? Então não, vamos fazer essa abordagem mais purista, né? Isso é uma opção minha, não é só uma opção minha, isso é a abordagem padrão aí da área de algoritmos, tá? Então, é a abordagem padrão, é assim que a gente faz para analisar algoritmos ou para estudar algoritmos sem necessariamente fazer análise.